Certo. Então, hoje a gente vai dar início, né, à aula de saúde coletiva e a gente vai ter 8 encontros. De que forma? Nós teremos 6 aulas e a sétima será a prova e a oitava a recuperação, certo? Ok. Pronto. Então, primeiramente, a gente precisa saber com relação ao que é saúde, né? A gente vai ver sobre saúde, saúde coletiva e saúde da comunidade. Então, a gente precisa ter noção com relação a esses conceitos, certo? Então, saúde, ela é um completo estado de bem-estar físico, mental, social e não meramente a ausência de doença. Isso é algo bem lógico, né? Como a gente já sabe, não é apenas o não estar com uma doença, né? É estar bem de corpo, de alma, né? De mente. Então, saúde é justamente esse conjunto, né? É estar bem por completo. E aí, a OMS fala isso, e na Constituição brasileira vem dizendo que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, que é garantido mediante políticas sociais, econômicas, que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, aí vem dizendo que a saúde é um dever do Estado, né? Um direito de todos, um dever do Estado, e aí deve ser garantido também através de políticas sociais, certo? Então, a saúde, além de ser um completo bem-estar, para gerar esse completo bem-estar, né, não somente pela ausência de doenças, o Estado, ele deve garantir essa saúde para todos, né, sem nenhum tipo de discriminação. A saúde, ela é um dever do Estado, né, e um direito de todos, de acordo com a Constituição, e é o que a gente vê também no SUS, certo? E aí, o que seria saúde coletiva, né? Coletivo seria aquilo que abrange, que compreende muitas coisas, muitas pessoas, né? E a atenção à saúde coletiva é um conjunto de ações de caráter individual, coletivo, que está situado em todos os níveis de atenção do sistema de saúde, voltadas para a promoção, proteção, prevenção de agravos, tratamento, reabilitação, certo? Centrado sempre na qualidade de vida dessas pessoas e do meio ambiente onde essas pessoas vivem, levando em consideração tanto o contexto histórico quanto estrutural dessa sociedade. Então, quando vai fazer a atenção à saúde coletiva, avalia tudo isso, né? Então, vê desde promoção, desde reabilitação daquelas pessoas, inserir novamente pessoas na comunidade, né, que estavam doentes. E também avaliar o meio onde essa pessoa vive, para poder fazer toda uma avaliação, um diagnóstico de o que seria essa doença, de contratar essa doença que essa pessoa está, ou de proporcionar um ambiente livre de agravos, livre de danos, livre de adoecimento. Então, é levado em conta tudo isso na hora de a gente estar prestando uma assistência dentro de atenção à saúde coletiva. Alguém tinha falado? Então, saúde coletiva, né, é uma expressão que surge com o movimento sociossanitário, que surgiu da reforma sanitária no final dos anos 70, tendo seu ápice na 8ª Conferência de Saúde, que deu origem ao Sistema Único de Saúde, que é o nosso SUS que a gente tem hoje, certo? Então, dentro dessa terminologia que é genuinamente brasileira, né, SUS, integra as ciências sociais com as políticas de saúde pública. Então, o SUS, ele só existe no Brasil, certo? Então, esse serviço que é ofertado à população de forma gratuita, certo? Que é o nosso SUS, ele só existe no Brasil, certo? E foi criado no final da reforma sanitária, né, em 1970, dando origem, depois da 8ª Conferência,
ao nosso sistema único de saúde que a gente tem hoje. A atenção à saúde nas comunidades, ela vai se centrar na promoção de saúde, na prevenção de doenças e no cuidado restaurador. Então, quando a gente focar e quando a gente vê questão de saúde das comunidades, a atenção ela vai ser voltada para a promoção da saúde daquela comunidade, a prevenção de novas doenças, né, de novos adoecimentos, e no cuidado restaurador de pessoas que já tiveram, já estão passando pelo processo de adoecimento. A atenção à saúde na comunidade, ela é um modelo colaborativo, né, baseado em evidências, desenhado justamente para atender às necessidades de saúde da comunidade. Então, o programa de saúde, de atenção à saúde na comunidade, ele vai ser um modelo que vai ser necessário vários profissionais para que se possa dar um melhor atendimento àquela comunidade, porque cada comunidade tem suas necessidades específicas. Algumas comunidades têm mais pessoas idosas, que já têm hipertensão, diabetes, outras já têm mais crianças, né, já é um público diferente, outras já têm mais mulheres gestantes, né, então tem que estar sempre fazendo essa avaliação, né, da comunidade onde vai ser trabalhado, para poder atender de forma mais unificada, mais igualitária possível, aquela comunidade. E aí nós vemos a história natural da doença, né? Então, a doença, ela não é algo novo, não é algo que surgiu ontem, né? Ano passado, como a gente lembra do Covid. Então, desde a antiguidade, quando as religiões que eram tidas como politeístas, né? Que acreditavam em mais de um Deus, eles acreditavam que a saúde era uma dádiva, né? E a doença é um castigo. E com o decorrer dos séculos, né? Com o advento de religião monoteísta, que acreditava em um único Deus, a dádiva da saúde e o castigo da doença passou a ser responsabilidade de um único Deus. Então, o que antes se entendia como que saúde era uma dádiva, que doença era um castigo de vários deuses, de Deus tal. Então, com o advento, né, das religiões que acreditavam apenas em um único Deus, essa dádiva, esse castigo, era apenas um único Deus que fazia você ficar bom, curado, ou você adoecer de acordo com suas condutas. Porém, 400 anos antes de Cristo, Hipócrates desenvolve um tratado chamado de Ares e Lugares, onde relaciona os locais de moradia, água para beber, os ventos com a saúde e a doença. Então, ele atribuía a saúde e a doença justamente a esses maus ares, né? A moradia ruim, uma água poluída, né? Ventos contaminados. Então, para Hipócrates, né, quando ele desenvolveu essa teoria dos ares e dos lugares, era isso que causava o adoecimento das pessoas. Séculos mais tarde, as populações passaram a viver em comunidade e a teoria miasmática vai tomar lugar. E essa teoria, ela consiste em quê? Na crença de que a doença é transmitida pela inspiração de gases de animais, de dejetos em composição, certo? Então, diferente de Hipócrates, a teoria miasmática vem trazendo que o que adoece as pessoas são gases, né, que vinham principalmente de animais e de dejetos em decomposição. Então, o que a gente pode perceber, né, nessa história natural da doença, é que com o decorrer dos anos, o porquê do adoecimento, ele foi mudando, né? De acordo com cada cultura. Passou pelas religiões politeístas, pelas monoteístas, né, que atribuíam a saúde e a doença a deuses. Passou pelo período hipocrático, que dizia que era a questão dos ares e dos lugares, né, que adoeciam as pessoas. Passou também pela essa teoria da questão dos gases, né, que dizia que era transmitida a doença a partir do momento que a pessoa inspirava gases contaminados por dejetos em decomposição, por exemplo. E aí essa teoria miasmática ela vai permanecer até o século XIX. Porém, ao final do século XVIII, predominava na Europa, como uma forma de explicação para o adoecimento humano, os paradigmas socioambientais, que estavam vinculados à concepção dinâmica, né? Tendo-se esboçado as primeiras evidências da determinação social no processo saúde-doença. Com o advento da bacteriologia, a concepção ontológica firmou-se vitoriosa
e suas conquistas levaram ao abandono dos critérios sociais na formulação e no enfrentamento dos problemas de saúde da população. Então, ainda no final do século XIX, se falava com relação à teoria miasmática, né? Porém, ao final do século XVIII, já na Europa, como a gente viu, existia uma teoria com relação ao adoecimento através da questão socioambiental, certo? Porém, com o advento da bacteriologia, foi-se percebido que não era exatamente isso que causavam doenças nas pessoas, e sim bactérias, fungos, protozoários, vírus, certo? Então, a partir de então, com o advento da bacteriologia, foi que se descobriu que, na verdade, eram esses tipos de micro-organismos que causavam as doenças. E aí existem dois tipos de concepções. A concepção fisiológica e a concepção ontológica. Na concepção fisiológica, né, que a gente também já viu, que foi iniciada por Hipócrates, explica as origens das doenças a partir de um desequilíbrio entre forças de natureza que estão dentro da pessoa e fora da pessoa. E aí essa medicina, segundo Meyers e Benson, centrava-se no paciente como um todo e também no seu ambiente, evitando ligar a doença a perturbações de órgãos corporais ou particulares. Então, não se tinha essa visão de que a pessoa podia estar doente por causa que um órgão estava adoecendo, por exemplo. Então, o que se entendia era que eram forças da natureza, que existiam dentro da gente ou fora de nós, que estavam causando realmente o adoecimento. A concepção ontológica, né, por sua vez, ela defendia que as doenças elas deveriam ser entendidas, elas são, na verdade, entidades, né, exteriores ao organismo, que invadem e se localizam em várias de suas partes. E aí essas entidades, elas não têm sempre o mesmo significado. E na medicina da Mesopotâmia, no Egito Antigo, eram conotados esses processos mágicos religiosos ou com castigos resultantes de pecados cometidos pelos pacientes. Na medicina moderna, a gente entende que, na verdade, o que causa o adoecimento, por exemplo, são vírus, certo? A concepção ontológica ela tem estado frequentemente ligada a uma forma de medicina, né, que dirige os esforços na classificação do processo de doença, na elaboração de um diagnóstico exato, procurando identificar os órgãos corporais que estão perturbados e que provocam os sintomas, tá? Então, na concepção ontológica, é pesquisado justamente a questão de qual é o órgão que realmente está perturbado para ser tratado. Não se vai mais pensar em que foi um Deus que causou seu adoecimento por causa de um castigo, por exemplo, certo? Então, é importante esse processo, né, de estar avaliando qual realmente é o órgão que está perturbado, que está provocando esses sintomas que a pessoa está sentindo. E aí essa concepção ela é redutora, né? Explica processos de doença na base de órgãos especificamente perturbados. E assume que a doença é uma coisa em si própria, né? Sem relação com a personalidade, a constituição física ou o modo de vida do paciente. A teoria microbiana, né, ela passa a ter, já nos fins do século XIX, uma predominância de tal ordem que, em boa medida, fez obscurecer algumas concepções que destacavam a multicausalidade, ou seja, mais de um agente, mais de uma causa que está provocando o adoecimento daquela pessoa, daquela comunidade. Então, doenças que apontavam para fatores de ordem socioeconômica, que eram descritas por idem, certo? E aí, na atualidade, identifica-se o predomínio da multicausalidade com ênfase nos condicionantes individuais, como uma alternativa para a sua superação. Então, propõe-se a articulação das dimensões individual e coletiva do processo de saúde-doença, que tudo tem a ver com a prática da estratégia de saúde da família. Tá? Então, a partir de então, de acordo com a teoria microbiana, a gente passa a ver a teoria da multicausalidade, né? Mais de uma coisa que vai estar causando o adoecimento. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, se estiver muito rápido, se vocês quiserem que vá mais devagar, vocês vão falando, certo? Se não estiver entendendo, se quiser que eu repita, vocês vão dizendo que a gente vai vendo. A base conceitual do movimento da medicina preventiva
ela foi sistematizada pelo livro de Lever e Clark, certo? A Medicina Preventiva, em 1976. E aí a primeira edição, que foi em 1958, surge com essa tríade. O que seria a tríade? Essa tríade ecológica. Seria o agente, o hospedeiro e o meio ambiente, né? Que vai definir o modelo de causalidade das doenças a partir dessa tríade. O conceito de história natural das doenças é definido como todas as interrelações do agente, hospedeiro e do meio ambiente que afetam o processo global e seu desenvolvimento, desde as primeiras forças que vão criar um estímulo patológico no meio ambiente ou em qualquer outro lugar, que é chamado de pré-patogênese, né, esse período antes do adoecimento, passando pela resposta do homem ao estímulo, até as alterações que levam a um defeito, a uma invalidez, uma recuperação ou uma morte, que é chamada de período de patogênese. A gente vai ver mais na frente um pouquinho sobre esse período de patogênese, de pré-patogênese, certo? Então, eu trago para vocês uma linha do tempo com nossos momentos históricos, né, que a gente já viu. Então, existiu o período do momento mágico religioso, né, que existia uma manutenção da coesão social, e o início da prática médica, lá com os incas, os hebreus, os egípcios, certo? Existiu o período da medicina hipocrática, né, que era a medicina grega, que Hipócrates falava sobre as teorias miasmáticas, com relação a ar de regiões insalubres, maus ares, né? O Império Romano, que trazia práticas de saúde pública. Passamos também pela Idade Média, né, com relação entre a doença e o pecado, a purificação da alma, né? Precisava dessa purificação para que os pecados fossem retirados, para que a doença fosse, que a pessoa recebesse a cura para aquela doença. E o corpo físico, na Idade Média, ele não era tão importante. O que era mais importante era justamente essa questão da purificação da alma, né? No Renascimento, persistia o misticismo, revalorização do saber técnico, certo? Com relação à agricultura, mineração, foi justamente aquele período que veio tudo isso, né? A questão de metalurgia, navegação, certo? Na medicina social, era considerado aspectos econômicos, sociais e culturais envolvidos na saúde e doença da população. Já o período da era bacteriológica foi justamente, como a gente já viu, o surgimento das bactérias, da descoberta das bactérias, dos vírus, né? Então, surge, então, o microscópio, né? No século XVII, e descobre-se, então, micro-organismos patógenos a partir do século XIX, certo? A participação de vetores hospedeiros na transmissão de doenças também é descoberta nesse período, justamente por entender que já não é mais um mau-ar, não é mais um Deus que está causando o adoecimento, e sim esses patógenos, né? E existe dentro desse processo de adoecimento os vetores hospedeiros e hospedeiros que fazem essa transmissão das doenças. Aí nós temos também a unicausalidade, né, e a multicausalidade. O modelo de unicausalidade era justamente a ação de um único agente, né? Era um único agente, uma única coisa que causava o adoecimento. O modelo multicausal, não. No modelo multicausal, era entendido que a doença ela era um resultante de um desequilíbrio no sistema, né, que seria a tríade epidemiológica, o ambiente, o agente e o hospedeiro, e aí um desequilíbrio nessa tríade acabava causando o adoecimento, né, multicausal, porque era mais de um fator. A produção social, ou seja, a causalidade, ela vai ser substituída pela determinação, certo? O que vai estar determinando o adoecimento daquela população, daquela pessoa, né? Com relação à hierarquia das condições ligadas à estrutura social. Então, modos e estilos de vida, avaliando sempre cultura, sociedade e espaço. Então, essa causalidade ela vai ser substituída pelo determinante, né? Pela determinação. O que está determinando o adoecimento daquela população? É o estilo de vida, né? É a cultura, é a sociedade como um todo, é aquele espaço onde aquele pessoal vive que está determinando o adoecimento deles. E aí nós temos algumas fases dentro do processo de adoecimento. Nós temos a fase de pré-patogênese
e a fase de patogênese, que a gente viu anteriormente, certo? Então, na fase de pré-patogênese é a fase inicial ou a fase de susceptibilidade. Então, nessa fase, ainda não existe a doença propriamente dita, mas existe o risco de adoecer. Então, se eu estou em um ambiente onde existe esgoto a céu aberto, se eu estou em um ambiente onde existe um lixão, onde tem muitos ratos, muitos animais soltos na rua, então eu ainda não adoeci. Então, eu estou no período de pré-patogênese, né? Porque não adoeci ainda, mas estou em um ambiente susceptível para que eu adoeça, certo? Então, esse é o período de pré-patogênese, o período de susceptibilidade. A patogênese tem algumas fases. Por exemplo, a fase patológica pré-clínica. O que seria essa fase patológica pré-clínica? Seria a fase em que a doença ainda está no estágio de ausência de sintomas, mas o organismo já apresenta alterações patológicas. Então, eu já estou com o meu corpo doente, porém, ainda não existem sinais aparentes. Existem sinais dentro do organismo, né? O organismo ele já apresenta alguns tipos de alterações, porém ainda não está apresentando sintomas. Então, é a fase patológica pré-clínica. Na fase clínica, essa doença ela já vai se encontrar em um estágio adiantado, né? Com diferentes graus de acometimento. Então, na fase clínica, já vai ter sinal e sintoma, certo? Então, já vai ser uma fase onde vai ser mais nítido que a pessoa realmente está doente. Na fase de incapacidade residual, a doença ela pode progredir tanto para a morte, quanto para alterações que se estabilizam. Então, não é mais a fase inicial, né, onde não aparecem sintomas ou começou a aparecer sintomas. É uma fase onde já tem os sintomas há muito tempo. E aí, tanto essa pessoa pode estar progredindo para a morte, quanto pode progredir para alterações que vão parar por ali, que vão se estabilizar e que vão gerar até ali apenas aqueles danos, não vão passar dali, não vai ocorrer mais danos, certo? E existem ainda fatores que podem estar determinando o adoecimento, certo? E aí nós temos fatores endógenos e fatores exógenos. E aí, como o nome fala, é justamente isso. Endo, dentro, exo, fora, certo? Então, fatores endógenos são fatores que pertencem ao nosso corpo. Então, são fatores determinantes que, no quadro geral da ecologia da doença, são inerentes ao organismo e vão estabelecer uma receptividade do indivíduo, certo? Então, por exemplo, herança genética, a anatomia, a fisiologia do organismo humano, o estilo de vida da pessoa. Então, são fatores endógenos. São fatores que pertencem à pessoa. Fatores exógenos, fatores determinantes que dizem respeito ao ambiente. Então, veja que é fora, não é da pessoa, é ao ambiente. Ambiente biológico, ambiente físico, ambiente social, vão ter justamente esses determinantes biológicos, determinantes físico-químicos, determinantes socioculturais, certo? Então, são esses os fatores que vão estar influenciando no adoecimento com determinantes exógenos, certo? Os endógenos são aqueles que pertencem a nós, que já estão conosco. E aí existem essas condições socioeconômicas, culturais, ambientais, gerais, como, por exemplo, o que pode estar causando o adoecimento? A produção agrícola de alimentos pode estar causando adoecimento por conter mais agrotóxico, conter mais produtos químicos nos alimentos. A educação também acaba influenciando no adoecimento, né? Porque às vezes a pessoa adoece por fazer algo que não sabia que não podia fazer, que era errado tomar, que era errado ingerir, né? O ambiente de trabalho também pode estar ocasionando o adoecimento, né? Por lidar com certos tipos de produtos químicos, por estar muito tempo sentado, né? Causando doenças ergonômicas. Condições de vida também, de trabalho, né? Que muitas vezes não é ofertado uma condição digna de trabalho para determinadas classes, para determinados trabalhadores. O desemprego pode também estar causando adoecimento, principalmente adoecimento psicológico, né? Água e esgoto, serviços sociais de saúde, habitação, né? E além desses determinantes, nós também temos, como por exemplo, o estilo de vida dos indivíduos, né?
Nós também temos fatores que influenciam, como, por exemplo, idade, sexo, fatores hereditários, que são justamente os fatores endógenos, né? Fatores que estão com a gente, que são nossos. Então, esses fatores, eles podem estar causando o adoecimento nas pessoas. E aí existem alguns agentes, né, que irão causar o adoecimento. Agentes biológicos, né, são bactérias, vírus, genéticos. Bem, Jamison. Então, existem como a gente viu, os agentes biológicos, né, as bactérias e vírus, os genéticos, que são, por exemplo, a translocação dos cromossomos, né, que causam a síndrome de Down. Então, foi um agente genético que ocasionou o adoecimento. Os químicos, como, por exemplo, nutrientes, drogas, gases, fumo, álcool, são coisas químicas que, quando ingeridas, podem estar ocasionando o adoecimento da pessoa, certo? Então, agentes físicos, por exemplo, como radiação, atrito, impacto de veículos a motor, então, um acidente, um capotamento, a exposição à radiação, então, isso são agentes físicos que podem estar causando também adoecimento. Psíquicos ou psicossociais, então, o estresse do desemprego, o trabalho, certo? Então, tudo isso também pode estar gerando adoecimento. Então, veja que existem vários agentes que podem estar causando o adoecimento das pessoas, sejam eles biológicos, psicossociais, físicos, químicos ou até mesmo genéticos, né? E aí, nós precisamos entender que é importante tratar, lógico, a pessoa que está doente, mas é ainda mais importante a gente prevenir a doença dessas pessoas. Então, prevenção, ela vai ser definida como uma ação antecipada, que vai ser baseada no conhecimento da história natural, a fim de tornar improvável o progresso posterior dessa doença. Então, a prevenção, ela vai se apresentar em três fases. A prevenção primária, que vai ser realizada no período de pré-patogênese, lembra? O período de pré-patogênese é aquele período que existe apenas a susceptibilidade do adoecimento, né? Existe apenas um ambiente que está favorável ao adoecimento, certo? Então, nesse período de pré-patogênese, é realizada a prevenção primária, certo? O Conselho de Promoção de Saúde, ele também vai estar aparecendo nos níveis de prevenção primária, que será definido como medidas destinadas ao desenvolvimento de uma saúde ótima. Então, dentro desse Conselho de Prevenção, nós temos também o de promoção, né? De promover um bem-estar, uma saúde nessa população, nessa comunidade, para essa pessoa, certo? Promover saúde, incentivar, fazer com que essas pessoas queiram ter saúde e assim a gente previna o adoecimento dessa população. Um segundo nível da prevenção primária seria a proteção específica contra agentes patológicos ou pelo estabelecimento de barreiras contra os agentes do meio ambiente. Então, a fase de prevenção secundária, ela vai se apresentar ainda em dois níveis, com relação à fase de prevenção secundária. O primeiro seria o diagnóstico e o tratamento precoce, e o segundo seria a limitação da invalidez, certo? Então, na fase primária, na fase secundária, na verdade, vai se apresentar de duas formas, né? A gente vai fazer dois tipos de processo na prevenção secundária. Um seria quando a gente consegue fazer o diagnóstico e o tratamento de forma precoce naquele paciente. E a outra forma de prevenção secundária seria limitar a invalidez. Infelizmente, a gente já passou pelo processo de prevenção primária, já passou pelo processo de diagnosticar precocemente, essa pessoa já veio debilitada, já fazia um tempo que estava com aquela patologia. E aí, o que a gente pode fazer agora, nesse momento de prevenção secundária, é limitar invalidez. Tratar o mais rápido possível para que essa pessoa tenha o mínimo de dano possível, certo? E, por fim, vem a prevenção terciária, que diz respeito a ações de reabilitação. Então, infelizmente, essa pessoa já adoeceu, essa pessoa já está
já foi diagnosticada tardiamente, certo? Foi iniciado o tratamento, não se conseguiu limitar a invalidez, porém, agora, na prevenção terciária, ela poderá passar pelo processo e ações de reabilitação, certo? Então, aqui é só um esquemazinho para a gente resumir, que a gente acabou de ver, né? Prevenção primária, secundária e terciária. Na prevenção primária, a gente faz o quê? Promoção da saúde, proteção específica. Essa proteção específica é relacionada à imunização, exame de pré-natal, certo? Que é específico essa proteção específica seria a questão de imunização, né? A promoção de saúde, ela vai ser feita de que forma? Em uma educação sanitária, com relação à alimentação, nutrição adequada daquela população, e uma também habitação adequada, certo? Então, tudo isso é visto dentro de prevenção primária. A prevenção secundária, como a gente viu, é quando essa prevenção primária ela não conseguiu ser realizada. Então, vai ser feito o quê? Um diagnóstico mais rápido possível e um tratamento mais rápido possível. Para quê? Para que se limite a invalidez desse paciente. E aí, essa prevenção secundária vai ser realizada através de exames, de isolamento, de tratamento, certo? A prevenção terciária, quando nada anteriormente resolveu, a gente vai fazer a reabilitação desse paciente através de fisioterapia, terapia ocupacional, né, um emprego para aquela pessoa que já está reabilitada. Então, esses são os tipos de prevenção. Prevenção primária, secundária e terciária. E aí a gente tem um quadro que explica de forma ainda mais abrangente, desde o período de pré-patogênese e patogênese até os níveis de prevenção, porque eles são interligados. Como a gente pode ver aí no primeiro quadrinho, onde tem a partezinha verde de pré-patogênese. Então, a patogênese seria o quê? Essa interação, né, dessa tríade entre o ambiente, o agente e o hospedeiro. E aí, quando existe algum desequilíbrio em um desses três, né, dessa tríade, existe aí o adoecimento, né? O que era o período de pré-patogênese? O período de susceptibilidade, né? Ainda não existe o adoecimento, mas existe um ambiente, existe um local, como é que eu posso dizer? Um ambiente, né? Favorável ao adoecimento, certo? Então, existe esgoto a céu aberto, existe lixão, existe uma má alimentação daquela população. Então, existe um ambiente favorável ao adoecimento, certo? E aí, dentro desse período de pré-patogênese, a gente também vê o quê? Promoção de saúde, proteção específica. Promoção de saúde, né? Dentro de escolas, alimentação adequada, né? A proteção específica através de imunização, saúde ocupacional, controle de vetor. E isso é a prevenção primária, certo? E aí nós temos o período de patogênese, que a gente viu o quê? Que existe uma interação, um estímulo, uma reação, né? Uma interação, quando existe alteração de tecido, um estímulo, já vai ter alteração de tecido, sinal e sintoma. Questão de reação, seria o quê? Defeito e invalidez. Então, a gente viu que esse período de patogênese, ele vai ter a fase pré-clínica, a fase clínica, né? E essa fase de reabilitação, certo? E aí, dentro da prevenção secundária, a gente vai ver o quê? Diagnóstico precoce e tratamento imediato. Limitação e limitação dessa incapacidade para evitar futuras complicações. E a prevenção terciária é justamente essa questão da reabilitação, através de fisioterapia, terapia ocupacional, certo? E como a gente viu, prevenção primária, secundária e terciária, existe ainda outro nível de prevenção, certo? Que é chamado de prevenção quaternária, que seria o mais elevado no que se refere à prevenção em saúde, certo? O seu objetivo é de avaliar o excesso de intervencionismo médico através da detecção de indivíduos em risco de tratamento. Trata-se, pois, da prevenção da iatrogenia. Só um instante. Pronto. Então, como eu estava falando,
existem as principais, né, que é a prevenção primária, secundária e terciária, e existe a prevenção quaternária, que é justamente a prevenção da iatrogenia, né, que é a questão dos erros médicos, tá? Então, o mais elevado no que se refere à prevenção em saúde é a prevenção quaternária. Tem o objetivo de evitar o quê? O excesso de intervencionismo médico através da detecção de indivíduos em risco de tratamento, certo? Então, a gente deve fazer o quê? Prevenir e detectar precocemente, né, para que quando chegue lá na frente não precise de tanta intervenção médica naquela pessoa, naquele paciente. E aí eu trago um resumozinho simples para vocês com relação ao Sistema Único de Saúde, SUS, né? Então, o SUS, ele foi criado em 1998, através da Constituição. O SUS, ele foi construído para que fosse acessado de forma gratuita e que todos tivessem direito, certo? Então, o atendimento de saúde, antes do SUS, só poderia ter atendimento de saúde quem poderia pagar ou quem tinha um direito porque era assegurado da Previdência Social. Quem não fosse segurado da Previdência Social ou não pudesse pagar pela assistência, não tinha direito a nenhum tipo de procedimento de saúde, certo? Então, somente com o advento do SUS, a saúde ela passa a ser um direito de todos, né? E como a gente viu, um dever do Estado. E aí o Poder Executivo ele é descentralizado para os estados e para os municípios, certo? Com relação ao SUS. Então, com o advento do SUS, nós ganhamos também outros programas, como, por exemplo, a criação do SAMU, a Política Nacional de Saúde, a atenção da mulher, de atenção à saúde da mulher, a humanização do SUS, a saúde do trabalhador. Então, nada disso existia antes do advento do SUS. Então, com o SUS, além de nós termos direito à saúde de forma gratuita, vieram outros benefícios, como a criação do SAMU, serviços específicos, né? Atenção à saúde da mulher, a humanização, né, que a gente vem vendo de forma mais recorrente, e também uma atenção maior à saúde do trabalhador. Não só esses, nós temos também atenção à saúde do idoso, do adolescente, né? Então, nós temos vários programas dentro do SUS para populações específicas. A Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, ela vem falando sobre as condições de promoção, proteção e recuperação da saúde. A organização, só um instante. Desculpa, pessoal. Pronto, então voltando, né? A gente estava falando sobre com relação a. Antes de continuar, vocês estão entendendo que está sendo passado? Quem já viu deve lembrar, né? Mas quem não viu está entendendo, está difícil, é muito conteúdo. Professora, Oi. eu só tô achando um pouco rápido, sabe? Mas tá dando para entender. Vou tentar ir um pouco mais devagar, porque Tá. eu sou acelerada Obrigada. mesmo, juiz. Mas eu vou tentar ir mais devagar alguma coisinha. Até Pronto, então aqui porque a meu gente fala celular sobre fica essas duas ruim. leis. Oi, pode dizer. No celular fica ruim de ouvir, às vezes corta e a gente se perde um pouco. Mas tá tranquilo. Só um pouco mais devagar para. Tá, tudo bem.
Pronto, então, aqui a gente vai ver, vai falar um pouquinho, né, na verdade, só para a gente conhecer realmente as leis 8.080 e a 8.142, sobre o que cada uma fala, certo? A lei 8.080, que foi de setembro de 1990, ela vem falando sobre as condições de promoção, proteção e recuperação de saúde, e a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e da outras providências, certo? Então, essa lei 8.080, ela vem trazendo o que é que deve ser feito, o que é que deve ter de promoção, de proteção, de recuperação da saúde dentro dos programas de saúde do SUS. E vai também organizar o funcionamento desses serviços, certo? Além de falar sobre outras coisas. A Lei 8.142, que é de 1990 também, isso aqui de dezembro, ela vem falando sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre a transferência da questão intergovernamental de recursos financeiros da área de saúde e também da outras providências. Então, a 8.142, ela fala sobre participação da comunidade na gestão do SUS e sobre a questão de recursos financeiros, né, entre as esferas governamentais, município, estado, federação, né, governo federal. E aí eu trago para vocês os princípios do SUS, certo? A universalidade, certo? Então, a saúde, ela deve atender a todos, né? É um direito de todos. A integralidade, né, que nós devemos disponibilizar esse atendimento de forma integral, né? Para todos, sem nenhum tipo de discriminação, seja porque é preto, é branco, é deficiente, é idoso, certo? De forma integral para todos. A equidade, né? De forma justa, oferecer saúde de forma justa, como a gente vê nessa imagem aqui, ó, onde tem esses três personagens, né? É com relação à equidade, né? Justiça. É dar mais a quem precisa de mais e menos a quem precisa de menos. Aí nós temos até o desenho dos banquinhos, né? Que, por exemplo, se eu for distribuir de forma igualitária, eu vou dar um banquinho, um caixotezinho para cada um. Só que se eu der um caixotezinho para cada um, eu não vou suprir as necessidades. Por quê? Quem já é alto, ele não precisava receber nada, né? Porque ele não tinha necessidade, ele conseguia ter acesso a determinada situação, que no caso é o jogo de futebol, sem nenhum tipo de banquinho, certo? Então a gente não precisava dar ele. Então, se ele não precisava, a gente não dá, a gente dá menos. O do meio precisava de um, e o menorzinho, se não desse dois para ele não conseguiria ver. Então, a equidade, ela faz isso, ela dá mais a quem precisa de mais assistência e menos a quem precisa de menos assistência. Mas não deixa de dar assistência a ninguém, certo? Então, por exemplo, uma pessoa que é acamada, ela tem o mesmo direito que eu, que posso andar, que tenho saúde, que tenho uma doença que não me impossibilita de ir para nenhum tipo de lugar. Essa pessoa tem o mesmo direito de ser atendida como eu sou, de receber o tratamento da unidade básica, de ter um atendimento hospitalar da mesma forma que eu tenho. Só que uma pessoa que é acamada, ela vai ter uma necessidade maior do que eu, que não estou acamado. Então, é essa a questão da equidade, tá? Então, quem é acamado, precisa aqui, se for só uma questão de unidade básica, de bairro, que resolva. Precisa de uma equipe que vá até a casa da pessoa, né? Que o médico vá, que faça avaliação, que uma pessoa que faça o curativo, troca de sonda, certo? Coisas que um atendimento normal não precisaria. Se eu posso andar, se eu posso me deslocar até a unidade, eu vou sem problema nenhum, eu não preciso que uma equipe vá até a minha casa para fazer esse tipo de atendimento. Porém, uma pessoa acamada precisa. Então, isso é ser justo, praticar equidade, certo? É dar mais a quem precisa de mais e menos a quem precisa de menos. Existe também a questão da participação social dentro do SUS, né? A comunidade, ela é ouvida, ela conta, certo? Ou deveria. A descentralização dos poderes, né, que antes era concentrado apenas no governo federal, a partir do SUS houve uma descentralização dos poderes, né, do governo federal para também os estados e os municípios. Aí existe ainda a hierarquização
e a regionalização, né? Com relação a, por exemplo, existe um paciente que precisa ser regulado de Itajá para a Sul, então, existe, a Sul pode atender, né? Mas precisa dessa ligação entre os municípios e o Estado, por exemplo, para ser atendido pelo Estado. Então, pode haver esse atendimento de uma cidade para outra, justamente por essa questão de regionalização. A UPA daqui de Açu, por exemplo, nesse processo de regionalização, entraram num consenso, né, cidades vizinhas, e aí a Açu, ao ter a UPA, ela atende não somente pessoas de Açu, e sim pessoas de toda a redondeza, certo? E nós entramos agora nos modelos de atenção à saúde, né? Os modelos são chamados modelos assistenciais, certo? E aí nós temos os modelos hegemônicos e os modelos alternativos. Os modelos hegemônicos, eles são subdivididos em biomédico e tecnicista e o sanitarista, certo? Então, o biomédico, o tecnicista, era onde se tinha uma ênfase maior na conduta médica, certo? No tratamento médico. E o sanitarista é mais voltado para aquela questão de vacinas, né? De ver a questão do ambiente, a questão realmente sanitária. E nós temos os alternativos, que são modelos que oferecem outros tipos de terapias, que oferecem outros tipos de condutas alternativas a esses modelos hegemônicos. E aí, como eu já falei para vocês, nós temos dentro do SUS as políticas de saúde, certo? Nós temos atendimento à saúde da mulher, da criança, à saúde do homem, à saúde do idoso. Nós temos também saúde mental, saúde do trabalhador, saúde bucal, saúde a portadores de deficiência. Nós temos também práticas complementares. Nós temos a atenção às urgências, né, com o advento do SAMU, certo? E aí, dentro dessas políticas, nós temos a Política Nacional de Atenção Básica, certo? Essa Política Nacional de Atenção Básica, ela é caracterizada por um conjunto de ações de saúde, desde o âmbito individual até o âmbito coletivo, tá? Então, é um conjunto de ações de saúde que vão estar atuando tanto no âmbito de pessoa quanto no âmbito de coletividade, tá? De comunidade. Essa política, ela abrange a promoção, a proteção da saúde e também a prevenção de agravos, né? Além disso, nós também vamos encontrar diagnóstico, tratamento, reabilitação e redução de danos à manutenção da saúde. Isso tudo a gente vai encontrar dentro da Política Nacional de Atenção Básica. Então, vai fazer a promoção, a proteção de saúde, certo? Dentro da atenção básica. Não resolveu, a gente parte para a parte de prevenção de agravos, diagnóstico precoce, e a gente vai encontrar tratamentos também dentro dessa atenção básica. Quando não, a gente já vai ter o processo de reabilitação, de redução de danos, certo? Essa política de atenção básica, a PENAB, ela tem o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas, assim como nos determinantes e condicionantes de saúde da coletividade. Então, essa atenção básica, né, essa Política Nacional de Atenção Básica, a PENAB, ela vai justamente atuar em cima da situação de saúde da pessoa, da autonomia dessas pessoas, e vai também avaliar os determinantes e condicionantes da coletividade com relação ao processo de saúde-doença. E nós temos os princípios e diretrizes da PENAB, né? Princípios que também são princípios do SUS e estão dentro dos princípios da PENAB, são princípios da PENAB. Então, quais são os princípios da PENAB, da Política Nacional de Atenção Básica? Oferecer um serviço universal, com equidade e de forma integral. Então, universalidade, equidade e integralidade. A equidade, a gente sempre vai lembrar de justiça, né? Oferecer mais a quem precisa de mais e menos a quem precisa de menos. Nós temos com relação a diretrizes, né, que são esses amarelos. Então, diretrizes são aqueles que dão norte,
que dizem como é que deve ser feito. Então, nós temos, dentro das diretrizes da PNAB, a regionalização e a hierarquização, a territorialização, que também é muito importante, que geralmente é feita através dos agentes de saúde, dos agentes de endemias, né, para saber quantas famílias existem, quantos imóveis, certo? Saber com relação à população adscrita. O cuidado deve ser centrado na pessoa. Deve existir a resolutividade dos problemas, a longitudinalidade do cuidado, ou seja, não deixar o cuidado, a assistência acabar no momento da consulta, por exemplo, né? Então, não deixar que aquela pessoa daquela comunidade só receba e seja acompanhada no dia que ela aparecer na unidade. Então, é importante justamente existir, fora da unidade básica de saúde, um cuidado, uma atenção a essa pessoa, a essa comunidade, para que o cuidado ele se estenda até fora da unidade, né? Coordenação do cuidado, ordenação da rede e a participação da comunidade. Então, a PNAB, ela também possibilita a participação da comunidade em seus serviços, em seus atendimentos. Dentro da PNAB, né, no artigo 4º, nós vemos que a PNAB, ela tem, na saúde da família, a sua estratégia prioritária para a expansão e consolidação da atenção básica. Então, a PNAB, dentro dela, existe um programa chamado Estratégia de Saúde da Família, certo? Então, a PNAB, a Política Nacional de Atenção Básica, ela é voltada, ela prioriza essa atenção voltada à saúde da família, certo? A estratégia de saúde da família, ela é tida como uma representação da expansão, né, a qualidade e consolidação da atenção básica para melhorar o processo de trabalho dos profissionais, que vai acontecer de forma potencializada, assim como da assistência básica em saúde e em prol da população. Então, a estratégia de saúde da família é justamente a base da PNAB, né? É através dela que se disponibiliza uma atenção maior, de forma mais consolidada, àquela determinada população. E aí nós vemos o que seria de atribuição de um técnico ou de um auxiliar de enfermagem dentro da PNAB, dentro da SF, certo? Então, nós temos como, por exemplo, uma atribuição, participar das atividades de atenção à saúde, realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão, na UBS, e, quando indicado ou necessário, no domicílio ou nos demais espaços comunitários, como escolas, associações, entre outros, certo? Então, é atribuição do técnico ou do auxiliar de enfermagem atuar tanto dentro da unidade básica quanto fora da unidade básica, certo? Não só no domicílio também, mas, por exemplo, em escolas, em associações, em outros lugares, porque a PNAB, ela permite e ela precisa dessa participação dos técnicos e dos auxiliares, assim como também outros profissionais, mas em específico aqui falando sobre vocês, dessa participação nessas atividades. Realizar procedimentos de enfermagem, como, por exemplo, curativos, administração de medicamentos, vacinas, coleta de material para exames, lavagem, preparação e esterilização de materiais, entre outras atividades que são delegadas pelo enfermeiro, de acordo com a sua área de atuação e regulamentação. Então, dentro da PNAB também consta como atribuição do técnico todas essas coisas que a gente já vem vendo, mas que está lá realmente escrito, né? Para que sejam realizados dentro da atenção básica, certo? Então, procedimentos de rotina, administração de medicação, troca de curativos, lógico, curativos que não existem uma alta complexidade técnica, né? Curativos de alta complexidade realizados por enfermeiro. E ainda exercer outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua área de atuação. Aí hoje, a gente dá início
as doenças de prevalência local, certo? A gente está quase acabando. E hoje a gente vai ver duas doenças. Sexta, amanhã, como a gente sabe, é feriado, mas a gente tem aula na sexta. Então, na sexta-feira, a gente vai dar continuidade a essas doenças de prevalência local. Hoje, a gente vai ver tuberculose e hanseníase, certo? Que são doenças de prevalência local. A gente começa pela tuberculose. Então, a tuberculose, ela é uma doença infecciosa causada pelo Mycobacterium tuberculose, né? Ou seja, o bacilo de Koch. O mecanismo de transmissão da tuberculose é por meio de inalação de aerosóis, salvo raríssimas exceções, que tem, por exemplo, a TB congênita, né, que o bebê já nasce com a tuberculose, até mesmo a baciloscopia negativa. Então, o mecanismo de transmissão é principalmente através de inalação de aerosóis, certo? Os sintomas da TB, principalmente da TB pulmonar, por que da TB pulmonar? Porque existem outros tipos de tuberculose, tá? Como, por exemplo, a tuberculose óssea, tá? Então, a tuberculose pulmonar, ela vai apresentar principalmente o quê? Uma tosse produtiva ou não, desde que dure mais do que 2 a 3 semanas, certo? De tosse, com febre vespertina, emagrecimento, sudorese noturna. Então, esses sintomas são característicos da tuberculose pulmonar, certo? E aí, diante desses casos de tuberculose, dentro da comunidade, é importante se fazer uma busca ativa. O que seria essa busca ativa? Seria realmente buscar casos e identificar pessoas que são sintomáticas respiratórias, tá? E aí, essas pessoas que fossem sintomáticas respiratórias, dessas pessoas seriam coletadas 2 baciloscopias. Então, o que acontece? Fazer a identificação na busca ativa de pacientes sintomáticos respiratórios. O que seriam esses sintomáticos respiratórios? Seriam justamente aqueles pacientes que a gente acabou de falar, né, com relação à tosse, né, uma tosse que seja ela produtiva ou uma tosse seca, por mais de 2 ou 3 semanas. Então, esse é um sintoma respiratório, certo? Então, faz a identificação desses pacientes que são sintomáticos respiratórios e nesses pacientes será realizado 2 baciloscopias. O diagnóstico da tuberculose, ela pode acontecer de forma laboratorial ou de forma clínica. De forma laboratorial, nós vamos ter a baciloscopia, a cultura e o teste rápido molecular, certo? O TRM. Já na forma clínica, nós vamos ter exames de imagem, como, por exemplo, a tomografia, a ressonância, certo? E exames histológicos, tá? Que retiram pequenos pedaços de tecido e fazem a análise da amostra. E nós temos ainda um método auxiliar para estar fazendo o diagnóstico de tuberculose, que é o derivado proteico purificado, que é chamado de PPD, certo? Que é administrado esse pequeno volume desse derivado proteico na pele, de forma intradérmica, certo? E aí vai gerar essa pápulazinha como na foto. E depois de alguns dias, se for reagente, vai gerar uma quantidade de manchas, tá? E aí essas manchas, elas vão ser medidas, e de acordo com o tamanho dessas manchas, vai se dizer se essa pessoa está infectada ou se essa pessoa já teve contato, mas não está mais doente, né, de tuberculose. O tratamento da tuberculose, ele é realizado com medicações como rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. Então, o tratamento da tuberculose é realizado com essas 4 medicações, certo? Rifampicina, isoniazida, pirazinamida e o etambutol. Essas são as 4 medicações que se usam para fazer o tratamento de tuberculose. Na atenção básica, como a gente viu, que é importante a longitudinalidade do cuidado, principalmente em pacientes com tuberculose, né? Porque, geralmente, esses pacientes com tuberculose são pacientes que bebem, são pacientes que fumam, existem pacientes que são moradores de rua. Então, é importante manter esse cuidado, essa longitudinalidade do cuidado, para que essas pessoas elas não deixem
de fazer o tratamento, certo? O tratamento dura 6 meses. Porém, algumas pessoas, quando eles sentem o alívio dos sintomas, dos sinais e sintomas, elas simplesmente param o tratamento pela metade. E aí, parou o tratamento, essa pessoa começa a ser transmissor de novo, né? Então, quando se inicia o tratamento da tuberculose, a pessoa para de ser um veículo transmissor, tá? Então, para de transmitir a doença. Quando a gente para o tratamento, a pessoa volta novamente a transmitir. E aí o perigo dessa parada, né, é justamente porque pode acontecer desse bacilo se tornar resistente, certo? E aí tem algumas medicações que já não vão mais servir, porque foi tomado previamente, parou, e aí esse bacilo ele acabou se mutando, por exemplo, e as medicações elas já não vão mais servir. Então, é importante manter esse cuidado, esse acompanhamento dessas pessoas, o controle dessas pessoas que estão em tratamento de tuberculose, assim como fazer busca ativa, como a gente viu, para a identificação de novos casos. Hanseníase, né, a antiga lepra. Então, por isso é o Mycobacterium leprae, certo? A hanseníase é causada por esse Mycobacterium leprae, é um bacilo álcool-ácido resistente, é um parasita intracelular obrigatório e infecta as células dos nervos periféricos e ele tem preferência por células de Schwann. A hanseníase, ela pode ser classificada em pauci bacilar e multibacilar, certo? Um único bacilo ou vários bacilos. A pauci bacilar, ela pode ser indeterminada e tuberculoide. A multibacilar pode ser dimorfa e vircoviana. Então, existem esses 4 tipos, né, de hanseníase: indeterminada, tuberculoide, dimorfa e vircoviana. As paucis bacilares, que são indeterminadas e tuberculoide, né? A indeterminada, ela é uma forma inicial da hanseníase, certo? É apresentar apenas uma lesão de cor clara, e nessa lesão existe um distúrbio de sensibilidade. Então, onde existe aquela lesão na pele, por mais que a gente toque, que faça uma furadinha, que ponha gelo, essa pessoa não sente, tá? Então, naquele local, não existe mais sensibilidade. Então, é chamada de hanseníase indeterminada. A hanseníase tuberculoide, que é uma forma mais benigna da hanseníase, são pessoas que têm uma alta resistência ao bacilo e apresentam lesões que são poucas ou únicas, lesões que são papulosas ou nodulares, com ausência de sensibilidade, podendo causar dor, fraqueza e atrofia muscular. Então, essa forma de hanseníase tuberculoide, ela vai apresentar lesões poucas ou únicas, né? Não apenas uma lesão. Essas lesões, elas vão ser papulosas, né? Ou nodulares, e também não vão apresentar sensibilidade. Porém, essas lesões, elas podem causar dor, fraqueza, atrofia muscular, certo? Então, essa é a hanseníase tuberculoide. Aí nós passamos para as multibacilares, certo? A primeira multibacilar é a dimorfa. Essa forma é uma forma intermediária, né, da hanseníase. Existe uma grande variedade de lesões, então são muitas lesões, diferentes das demais. Existem lesões cutâneas. Como seriam essas lesões? Seriam placas e nódulos eritema acastanhados, certo? Então, são lesões já com placas ou nodulares, e já vai ter uma cor específica, né? Uma cor mais acastanhada. E são lesões características de pré-foveolares e foveolares. A vircoviana é grave, certo? A vircoviana é a forma mais grave de hanseníase, certo? Essas lesões na vircoviana já vão ser lesões que estão infiltradas e juntamente com essas lesões, existem nódulos que estarão infiltrados, certo? Na pessoa, na pele da pessoa, que são chamadas de hansenomas. Existe ainda a infiltração facial, como a darose supraciliar e ciliar, e hansenomas, né, que seriam esses nódulos nos pavilhões auriculares,
Tá? Então, a vircoviana, ela é a forma mais grave de hanseníase e vai apresentar lesões infiltradas, inclusive com rancenomas, né, nódulos, nos pavilhões auriculares. O diagnóstico da hanseníase vai ser realizado através de um diagnóstico clínico epidemiológico, ou seja, através da anamnese da pessoa, né, da avaliação da pessoa, e exames dermatoneurológicos, assim como também exames gerais. Então, vai ser feito tanto a questão dos exames dermatológicos, né, dermatoneurológicos, porque a hanseníase ela tem uma tendência a células neurológicas, certo? Além, aliado a isso, exames gerais e também a anamnese do paciente, né? A avaliação física, a avaliação psíquica, certo? Da pessoa, a avaliação histórico-cultural, e ainda diagnóstico laboratorial. No diagnóstico laboratorial, tanto vai ser feito, pode ser feito a baciloscopia, né, com 2 coletas de escarro, como também a questão histológica, né, que vai ser coletado um pedaço do tecido daquele local da lesão e é mandado para o laboratório para avaliar aquele tecido. O tratamento da hanseníase, ele é realizado com rifampicina, dapsona e clofazimina, certo? Então, esses são os 3 tipos de medicação que a gente vai estar utilizando no processo de tratamento para a hanseníase. Por hoje, era só isso. Como eu falei para vocês,